Salve, rapaziada! Sextou e sextou com quartas de final de Copa do Mundo, meu Deus! Seleção brasileira vai entrar em campo daqui a pouco. Brasil e Croácia, que se enfrentam hoje ao meio-dia. Jogão de futebol, partida eletrizante, sem dúvida alguma. A seleção brasileira, a seleção pentacampeã do mundo, contra a atual vice-campeã da Copa de 2018, Croácia, que foi derrotada pela França, fez uma ótima Copa na Rússia e tenta repetir o feito em 2022 no Catar. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Dê essa moral pra gente aí no R-City, tá bom? Muito obrigado aí pela força e pela audiência de todos. Croácia e Brasil se enfrentam e é pela primeira vez em um mata-mata. A seleção croata, né? O Modric ontem ele deu uma entrevista coletiva, ontem não, quarta-feira, na verdade, e ele falou que a seleção brasileira é favorita. Ele passou o favoritismo, deu essa pressão toda para a seleção brasileira. Eu concordo com ele, realmente a seleção brasileira é favorita. Ele disse que a seleção brasileira sempre vai entrar com favoritismo. Porém, ele, né, e a seleção da Croácia prometem, né? Prometeu na coletiva, prometeu para todo o povo croata que vão dar o seu melhor para surpreender a seleção brasileira. A seleção brasileira tem uma dúvida que certamente não estará em campo. Alexandro, lateral esquerdo, tinha uma boa expectativa alguns dias atrás para o retorno do lateral, porém, tudo indica que ele não atuará na partida de hoje. O lateral ele já está treinando com bola, mas ele não vem tendo um forte trabalho, né, de treinamento. Ele não está na mesma intensidade dos jogadores que estão atuando. Então, certamente, Alexandro ficará de fora desse confronto e é mais provável, né, caso a seleção chegue em uma semifinal, é mais provável que o Alexandro esteja nessa partida. Ele está com uma lesão no quadril e ainda sente algumas dores. Então, o Tite, precavido como é o nosso mestre Tite, né, o treinador da seleção brasileira, ele provavelmente vai poupá-lo dessa partida para não piorar, não agravar a lesão para as prováveis próximas fases, né? Deu certo o Danilo pelo lado esquerdo, o Militão na direita, então tudo indica que o Tite irá manter essa escalação. A Croácia também tem dúvidas e também é na lateral esquerda. O Borna Sosa, né, ele vem se recuperando de lesão e é dúvida. A presença dele já é mais provável do que a do Alexandre, então o Borna Sosa, lateral esquerdo da seleção croata, provavelmente estará em campo, né? A lesão dele é um pouco mais leve, ele já está em um ritmo mais forte de treinamento, certamente estará em campo. Mas, caso ele não atue, Barisic será o substituto na partida de daqui a pouco. E a seleção brasileira, ela defende uma invencibilidade contra os croatas. O Brasil nunca, jamais perdeu para a seleção da Croácia. Foram 4 partidas disputadas, a seleção brasileira venceu 3 e empatou uma partida. Em Copas do Mundo, elas se enfrentaram em 2 oportunidades, né? O Brasil venceu pela fase de grupos em 2006 por 1-0, um golaço do Kaká, para quem não lembra. Se você não lembra, pesquise esse gol. Brasil e Croácia, Copa de 2006. É um golaço do Kaká. Belo gol. E em 2014, a Copa aqui no Brasil foi a abertura da Copa. Brasil e Croácia. E o Brasil venceu por 3-1. O Brasil marcou 2 com o Neymar naquela partida e 1 com o Oscar, meio-campista. E o gol da seleção croata também foi do Brasil, porque foi contra. O Marcelo marcou para a seleção da Croácia, então só teve gol brazuca na abertura da Copa. E por mata-mata, né, o primeiro confronto entre Brasil e Croácia, porém, desde esses confrontos de fase de grupos, em 2006 e em 2014, muita coisa mudou para a seleção da Croácia, né? A Croácia foi vice-campeã do mundo, hoje é uma das forças europeias, então as coisas mudaram de 8 anos, né? 16 anos, né, em 2006, de 16 anos para cá, muita coisa mudou e foi positivo para a seleção croata. A seleção da Croácia que venceu apenas uma partida nessa Copa, é bom destacar isso, venceu apenas contra o Canadá, que foi a pior seleção do seu grupo, e empatou com o Marrocos, empatou com a Bélgica e empatou com o Japão.
e venceu o Japão apenas nas penalidades. A Croácia teve dificuldade em praticamente todas as partidas dessa Copa do Mundo. Já a seleção brasileira venceu 2 na fase de grupos, né? Venceu a Suíça e venceu a Sérvia, enquanto perdeu para Camarões a última partida do grupo e goleou a Coreia do Sul, venceu com muita tranquilidade a Coreia nas oitavas de final. A provável seleção brasileira é com Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo. Na meiuca, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar e Vini Júnior. Isolado lá o nosso centroavante, o 9 da seleção brasileira, o Richarlison, né, que já tem 3 gols marcados e vem sendo um dos principais nomes nessa Copa do Mundo. E a provável Croácia é com Livakovic, Juranovic, Lovren, Vardiol, Sousa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja e Ivan Perisic. Perisic, um jogador muito perigoso, um atacante alto, muito bom no cabeceio. A seleção brasileira tem que tomar muito cuidado com esse jogador. E o Modric dispensa comentários também, um baita de um jogador, é um jogador experiente, porém é um jogador que pode modificar a partida. Não tem aquele condicionamento físico de outros tempos, mas a técnica ele não perdeu. Bola no pé ali, finalizações de longa distância, o Modric é muito perigoso e a seleção brasileira tem que ficar atenta demais com esse jogador. Na minha opinião, a seleção brasileira é favorita para o confronto, chega forte para esse jogo no estádio Cidade da Educação lá no Catar, porém, óbvio, né, tem que ficar atento. Se a seleção da Croácia chegou até as quartas de final, é porque tem seus méritos, tem suas capacidades, né, tem seus pontos fortes, mesmo tendo sofrido em grande parte das partidas da Copa. Óbvio, a Copa do Mundo, o nível está lá em cima de enfrentamento, mas a seleção da Croácia sofreu até um pouco mais que as outras seleções que estão nessas quartas de final. Suou sangue para passar do Japão. Na última partida do grupo contra a Bélgica pressionou muito. Graças ao Lukaku, a Croácia ainda está na Copa do Mundo, porque o Lukaku perdeu uma infinidade de gols. Então, acho que a seleção da Croácia vem devendo muito futebol nessa Copa do Mundo. Por isso, eu coloco a seleção brasileira como favorita. É um jogo complicado, porque entra em campo também o nervosismo, a responsabilidade da seleção que não chega em uma semifinal desde 2014, e em 2014, quando chegou, foi aquela tragédia no Mineirão. Então, a seleção brasileira tem todos esses pontos que podem desestabilizar os jogadores. Mas a seleção brasileira vem apresentando um bom futebol, venceu com muito mais tranquilidade a Coreia, né, do que a Croácia passou pelo Japão, e isso psicologicamente fortalece os jogadores da seleção brasileira, e a seleção brasileira, além da parte psicológica, não teve um desgaste físico tão grande como a Croácia. A Croácia acabou jogando meia hora a mais por conta da prorrogação, tem toda aquela pressão dos pênaltis, então todos esses pontos, tudo que as seleções vêm apresentando, a Croácia apresentou muito pouco futebol nessa Copa, está nas quartas, mas não apresentou um grande futebol, exceto contra o Canadá, que foi a pior seleção do seu grupo, não fez um pontinho. De resto, a Croácia sofreu demais. Então, acredito em um favoritismo da seleção brasileira, 2-0 para a seleção brasileira, e estaremos na semifinal terça-feira, aguardando o adversário entre Holanda e Argentina, na minha opinião, né? Comente aqui sua opinião também, quem que vocês acham? Quem que vocês acham que vai passar para semifinais? Se é a Croácia vai surpreender o Brasil, ou o Brasil vai manter a invencibilidade de 4 jogos, né? 4 jogos contra a Croácia e nunca perdeu. O que você acha que vai acontecer nesse confronto? Comente aí e se inscreva no canal, tá bom, rapaziada? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!